Dê um microfone para o evangelista Rony. Amém. Nós vamos ouvi-lo logo após o ciclo de oração. As irmãs. Boa noite, queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Uma alegria estar com vocês aqui. Quero agradecer ao pastor Lane Minera, a toda a igreja, pela recepção calorosa. Tem sido uma alegria para mim e para minha família estar com os irmãos aqui nesses dias, cultuando ao Senhor. Amém? Queridos, eu quero ler 2 versículos na palavra de Deus, como base da nossa rápida reflexão. O primeiro encontra-se em João, capítulo 7, versículo de número 49, desculpe. O texto diz assim, João 7:49. As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Agora eu quero ler com os irmãos também outro versículo que se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 25, que apresenta uma outra perspectiva totalmente diferente do que nós acabamos de ler em João 7:49. Mateus 11:25 é uma oração de Jesus. Ele diz assim: naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Irmãos, esses 2 textos em perspectiva, eles falam muito ao meu coração. A minha área de interesse maior na teologia é a hermenêutica, que é aquela área que se ocupa da interpretação dos textos bíblicos. E algumas vezes a gente olha para o texto bíblico e deixa passar algumas coisas. E a hermenêutica, nesse sentido, ela é muito interessante porque ela nos ajuda a perceber certos detalhes muito interessantes do texto bíblico. Repare que em João 7:49, os judeus, os sábios daquele tempo, olham para as multidões e dizem assim: eles não sabem nada da lei, são amaldiçoados, são ignorantes. Isso quem está falando são os eruditos, os sábios, os estudiosos. Jesus, em Mateus 11:25, olha para essa mesma multidão, rende graças ao Senhor e diz assim: Senhor, eu te dou graças. Porque o Senhor ocultou para os sábios, mas revelou para eles. Louvado seja Deus. E lendo um grande teólogo católico, ele vai dizer que a maneira como Jesus olha para as pessoas, para as multidões, muitas vezes é diferente da maneira como algumas pessoas podem olhar de maneira discriminatória e preconceituosa. E se os irmãos me permitem nessa noite trazer disso uma aplicação para nós, e se os irmãos me permitem ir mais longe ainda nesta noite e pensar na minha história particular e na história de tantas outras pessoas que eu conheci, eu tenho aprendido que muitas vezes, irmãos, olham para nós e têm uma opinião sobre nós que não é a mesma opinião de Jesus. Talvez um dia olharam para você e disseram assim: é só mais um noiado, é só mais um craqueiro. Jesus olhou do céu e disse assim: não, ele vai ser pastor. Não, ele vai ser um homem de Deus, ele vai ser alguém que vai contribuir com a sociedade. Talvez um dia olharam para você e disseram assim: é só mais alguém que não vai dar certo. Jesus olhou do céu e disse assim: não, eu penso diferente. Eu tenho um projeto para ele, eu tenho uma história para ele, eu tenho uma vida abundante para dar para ele. Alguém um dia sentou comigo e disse assim: Rony, tranque o seu curso. Mas a opinião de Jesus era outra: meu filho, vá em frente, porque as portas se abrirão para você. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu trago nessa noite para você uma palavra de esperança. Eu detesto, pastor Lane Miné, vir a um culto e ouvir os pregadores batendo em gente que trabalhou a semana toda, está cansada, em gente que veio aqui para buscar uma palavra de ânimo, força para seguir em frente. E é essa palavra do coração de Deus que eu trago para você. Nessa hora, irmãos, eu me lembro das palavras do profeta que diz: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, e são pensamentos de paz e não de mal. Que essa palavra fique no seu coração. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.
Nós vamos ouvir as irmãs, e enquanto as irmãs... A gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe.